Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre potenciação. Onde ela aparece, onde nós podemos ver a potenciação no nosso cotidiano e, principalmente, a operacionalidade das potências. Como é que a gente aplica a potenciação? Beleza? Bom, primeira coisa, então, é entendermos onde ela aparece no nosso cotidiano. Exemplo, o cientista, quando ele está estudando a nível molecular alguma coisa. Um vírus, uma bactéria, alguma coisa assim. Ou seja, grandezas muito pequenas. Utilizar a potenciação para que ele possa fazer as diferentes operações. É comum também vermos nas equações. Exemplo, a célebre equação de Albert Einstein, que trata da energia. Energia é igual a massa vezes velocidade da luz quadrado. Esta fórmula, ela aparece para a gente uma potência quadrática. Temos também nas grandezas astronômicas, quando se pensa em termos de estrelas, distância entre a Terra e o Sol, distância entre os planetas, etc., sempre são grandezas chamadas de astronômicas muito grandes, por isso representadas usando a potência. Assim sucessivamente. No entorno da gente, onde aparece a potência? No tratamento de uma imagem, aparece uma potência. Num circuito eletrônico, então quer dizer, quando você olha um circuito eletrônico, projeto de um circuito eletrônico, você tem que pensar em termos de calor, em termos de campo eletromagnético, em termos de energia elétrica, tudo isso é anotado e calculado usando as potências. É a partir daí que a gente começa a pensar a potenciação no nosso dia a dia. Beleza? Bom, vamos recordar então o que é a potência propriamente dita. Quando eu vejo esse número, 3 elevado à quarta, o que significa ele? Significa dizer que ele é uma forma de se escrever a multiplicação de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Portanto, 3 à quarta é igual a 81. Onde o 3 multiplicou por ele mesmo 4 vezes. E aí, a partir daí, então, a gente consegue compreender o que é uma potenciação. A qualquer número conhecido, eu posso aplicar as regras de potenciação. Beleza? Toda operação tem um nome próprio. Por quê? Porque é para ajudar a gente a calcular as coisas. Exemplo, num exercício eu peço para que vocês calculem, obtenham a potência. Então, eu quero aquele resultado, 81. No outro, eu posso pedir a base ou o expoente. Então, eu preciso saber os nomes próprios de cada um deles. O 3, nesse nosso exemplo, é a base. Então, é uma potência de base 3. O 4 é o expoente. Então, o expoente da base 3 é igual a 4. Essa multiplicação entre esses 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é o produto de fatores. E, claro, o resultado final, que leva o nome da operação, é a potência propriamente dita. Então, quando nós vamos calcular a potenciação, nós usamos esses 4 elementos. O produto de fatores, muitas vezes, a gente utiliza até mentalmente. Então, mentalmente, eu faço 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Beleza? Algebricamente, então, a gente pode representar a potência como sendo um número qualquer elevado a n, que corresponde a este mesmo número, a base, vezes ele, inúmeras vezes, até representar n, ou seja, n, a quantidade de vezes que a base é multiplicada por ela mesma. Beleza? Bom, então, a partir daí, agora a gente precisa dar uma olhadinha nas regras. Quais são as regras da potenciação? Porque a gente compreendendo essas regras, a gente consegue operar qualquer deles, qualquer resultado. Vai? Então vamos às regras. Bom, então, olha, as regras de potenciação. Para a gente é fundamental que a gente tenha na memória essas regras para que a gente possa
aplicar. É claro que, até que a gente decore, recomendo que vocês tenham um formulário à parte, separado, para que vocês possam, toda vez que for utilizar a potenciação, as operações envolvendo potenciação, consultem esse formulário. Na descrição do vídeo, como eu já falei, tem todos os nossos formulários. Primeira regra, talvez a mais importante, é quando a potência é igual a zero. Então, quer dizer, a elevado a zero é igual a 1. Ou seja, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Exemplo, 245 elevado a zero igual a 1. Não importa qual fosse o número, x elevado a zero igual a 1. Tá? Uma expressão inteira, x mais 2, tudo isso elevado a zero, igual a 1. Ok? Bom, depois, segunda regra. Todo número, quando não representado a potência, significa que o expoente é igual a 1. Então, a elevado à primeira potência é igual ao próprio a. Exemplo, 372 à primeira potência igual a 372. Terceira regra. Potências de base igual. Produto de potências de base igual. Então, a elevado a m vezes a elevado a n. O resultado será a elevado à soma das potências. Portanto, os expoentes. Portanto, exemplo, 6 ao quadrado vezes 6 ao cubo, o resultado, a expressão condensada disso será, repete a base e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, 6 ao quadrado vezes 6 ao cubo é igual a 6 à quinta. E aí eu desenvolvo essa potência. Então, 6 à quinta é igual a 7.776. Beleza? Bom, próxima regra. A potência de uma potência, ou seja, a elevado a m, tudo isso elevado a n. A regra diz, repete a base e multiplica os expoentes. Portanto, olha só um exemplo. 2 ao cubo, elevado ao quadrado. A potência está elevada a uma potência. Portanto, eu multiplico essas potências. O resultado, então, será que repete a base, 2, e multiplica 2 vezes 3, 6. E aí desenvolve-se isso. 2 à sexta igual a 64. Joia? Próxima regra é a potência de um número na forma de uma fração. A sobre b. Então, a sobre b elevado a m é igual a elevado a m sobre b elevado a m. Isso significa dizer que esse expoente ele está para a e para b. E aí, a partir daí, nós podemos fazer um exemplo. Exemplo, 2 terços elevado ao quadrado. Isso quer dizer, então, que 2 terços ao quadrado é 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Aí se desenvolve essas potências. Então, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 nonos. Beleza? Próxima regra. A elevado a n dividido por a elevado a n. Bom, olha só, potência de base igual dividida. Então, quer dizer, eu tenho a divisão de duas potências de base igual. O que a regra diz? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, diferente da multiplicação, olha só, o oposto da multiplicação, a multiplicação repete a base e soma. Na divisão, repete a base e subtrai. E aí nós temos o quê? Um exemplo. 5 elevado à 20ª potência, dividido por 5 elevado à 18ª potência. Desenvolver essas duas potências e depois obter o resultado é muito trabalhoso, mas eu posso primeiro desenvolver a operação envolvendo as potências. Repete a base e subtrai os expoentes. 20 menos 18, 2. E aí agora ficou fácil. 5 ao quadrado igual a 25. Vai? Próxima regra. A potência o expoente na forma de uma fração. Então, quer dizer, a elevado a m dividido por n. O expoente na forma de uma fração é uma das formas de escrever a raiz. Então, quer dizer, a elevado a m sobre n corresponde à raiz n de a elevado a m. Tá? Exemplo. 27 elevado a 1 terço. Como é que eu escrevo isso? Olha só.
No lugar do m eu tenho 1, no lugar do n eu tenho 3. Então, quer dizer, se o meu denominador do expoente é 3, significa que o índice da minha raiz será 3. Logo, quando eu reescrevo isso, será raiz cúbica de 27 elevado à primeira potência. Aí, fatorando 27, nós concluímos então que a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Agora, para isso daqui, eu sugiro uma coisa. Essa questão de fatoração, etc., vai entrar naquela coisa de fatoração de números, envolvendo números primos. Sugiro a vocês que deem uma olhada no vídeo que trata de fatoração, de MMC, de MDC e etc., que ajuda bastante nisso daqui, tá? A gente precisa ter a fatoração para poder calcular essas raízes. Continuando. Próxima regra. Nossa próxima regra é quando o expoente é negativo. Então, a elevado a menos m. Ele é igual a o inverso da função. Então, ou seja, 1 sobre a elevado a m. E aí, nós podemos desenvolver um exemplo. Então, 5 elevado a menos 2 é igual a quanto? A 1 sobre 5 ao quadrado. 1 sobre 5 ao quadrado, esse quadrado ele está só para o 5. E aí eu desenvolvo isso. 5 ao quadrado igual a 25, portanto, o resultado de 5 elevado a menos 2 é igual a 1 25avos. Beleza? Joia! Bom, com isso, nós discutimos as regras. Agora, façamos alguns exemplos mais, alguns exercícios, para que a gente possa concluir a nossa aula. Joia! Tendo visto as regras, estou com ela em mente, agora eu vou fazer alguns exercícios com vocês, para que a gente possa finalizar a nossa aula. Olha só, 5 elevado ao cubo. Eu sempre observo a regra. Então, quer dizer, A elevado a n. A é 5, n é o 3. O que a regra diz? Que o n representa a quantidade de vezes que A está sendo multiplicado por ele mesmo. Então, eu poderia escrever assim. 5 à primeira, que multiplica 5 à primeira, que multiplica 5 à primeira. Posso lembrar que esse expoente 1 não é necessário ser anotado. Eu tenho que saber que ele está lá. Portanto, eu posso escrever 5 vezes 5 vezes 5. E o resultado é igual a 125. Essa mesma coisa para o item B. 12 elevado ao quadrado. Ou seja, 12 vezes 12, ou se o 12 multiplica por ele mesmo duas vezes, é igual a 144. Sigo nos exercícios. Menos 2 elevado à quarta. Agora observem esse parênteses. Esse parênteses significa dizer que o sinal negativo também está elevado à quarta. Como é que eu represento isso? Menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Que o resultado, eu tenho que primeiro fazer a regrinha de sinal. Então, quer dizer, menos vezes menos, mais vezes menos. Ou seja, o resultado vezes menos. Menos, depois o resultado, menos vezes menos, mais. Agora, uma vez de posse dos resultados, o resultado do sinal, eu faço a base. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, resultado final, 16 positivo. Precisa anotar o sinal de mais? Não precisa. É igual ao expoente. Não precisa anotar. Pode anotar? Até que pode anotar. Mas não é necessário. A gente não faz aquilo que não é necessário. Bom, depois, 715 elevado a zero. Lembro da regra. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Não importa qual seja o número. Item E, menos 8 elevado ao quadrado. De novo, observem a expressão. Não tenho parênteses. Significa dizer que só o 8 está elevado ao quadrado. Aí o sinal de menos não está elevado ao quadrado. Logo, a operação vai ficar como? Menos o produto de 8 vezes 8. E aí eu desenvolvo isso. Menos 8 vezes 8, menos 64. Beleza? Por último, item F, um número na forma de uma fração.
3/7 elevado ao quadrado. Observa que o quadrado está para o 3 e para o 7. Então, como é que eu desenvolvo isso? Se eu voltar lá nas nossas regras, vai ficar 3 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado. E é igual a 3 ao quadrado, 9, 7 ao quadrado, 49. Portanto, 3/7 ao quadrado é igual a 9/49. Belezinha? Joia. Bom, com isso, nós terminamos os exercícios propostos para hoje, o nosso conteúdo pensado para hoje. Sugiro a vocês que, na descrição do vídeo, tem mais alguns exercícios para que vocês possam treinar. Então, peguem esses exercícios, desenvolvam esses exercícios para que vocês possam fixar o conteúdo. Peguem uma boa literatura para se fundamentar. É claro que também na descrição do vídeo tem a tabela dessas regras, então deem uma olhada na tabela, sempre acompanhando a tabela até que vocês decorem. E o gabarito também está lá. Então, observem todos esses elementos para que vocês possam se aprimorar no cálculo usando potências. De qualquer forma, na próxima aula nós damos continuidade no nosso conteúdo. E, importante, havendo alguma dúvida, professor, peguei um exercício aqui que eu não entendi, não saiu. Eu vi o gabarito, mas o resultado não bateu com o que eu entendi. Manda uma mensagem na descrição do vídeo e eu respondo, ou se for o caso, eu preparo uma aula especificamente para tratar do assunto. Beleza? Joia? Bons estudos para vocês!